Nunca responda na primeira vez que chamarem seu nome. Existem entidades que elas copiam voz, aparência, elas tentam se fundir com uma pessoa, se passando por ela. Mas tem uma coisa que elas não conseguem copiar: os olhos. Sempre olhe nos olhos. Se eles forem mortos e sem vida, não é a pessoa que você está pensando, é um mímico. E hoje eu trago relatos de mímicos. Algumas pessoas confundem mímicos e doppelgangers, e até as pessoas que contaram os relatos nos fóruns, elas às vezes se referem a doppelgangers. Mas existem também os mímicos, que poucas pessoas conhecem, e hoje eu selecionei alguns relatos para a gente estar conversando sobre isso, que é uma coisa que realmente me assusta. Ouvir a voz de alguém se passando por uma pessoa que eu conheço, que na verdade não é uma pessoa, é algo sobrenatural, me assusta muito. O primeiro relato é de um rapaz que passou várias situações com doppelgangers, mímico, na casa dele. Ele diz que o primeiro relato se passa quando o irmão e o pai estavam em casa, o pai estava lavando a louça e o irmão estava cortando legumes, ambos na cozinha, quando de repente eles ouviram a voz desse moço que contou o relato dizendo assim: "Posso ir ao banheiro?" Eles acharam isso muito estranho. Quem pede para ir ao banheiro na sua própria casa? Quando eles viraram para zoar ele, falar assim: "Que você tá maluco?", eles não viram ninguém e viram a porta do banheiro balançando. Eles foram até o banheiro e o banheiro estava vazio. Essa experiência, ele disse que assustou muito o pai dele e o irmão, e ambos ouviram a mesma voz. Alguém estava se passando por ele. Em seguida, aconteceu uma outra situação nessa mesma casa. Ele disse que estava indo trabalhar quando o irmão mais novo dele estava em casa e ele estava fechando a porta, já estava com a chave na fechadura, saindo de casa, quando de repente ele ouviu a voz dele dentro de casa. Alguém com a voz dele dentro da casa chamando o irmão dele. "Rap, desce aqui." E ele achou muito estranho e ele ficou nervoso, começou a tremer. A voz tinha um senso de urgência, de pressa, pedindo pro irmão dele descer. E ele ouviu a voz dele, só que não era ele estava saindo de casa. E na hora que ele voltou, o irmão dele já estava descendo e o irmão dele falou: "Oi, o que você quer?" E ele ficou apavorado, porque novamente havia alguém na casa dele se passando por ele. O terceiro relato é desse mesmo moço, também nessa mesma casa. Ele disse que estava dormindo quando acordou de madrugada. Ele disse que havia um espelho em frente à cama dele e ele acordou e olhou para o espelho e ele se viu no espelho. Só que ele ainda estava meio sonolento, né? E ele não deu muita bola. Porém, depois ele percebeu que a imagem dele no espelho estava em pé e ele estava deitado na cama. Ele ficou apavoradíssimo porque essa imagem, quando viu o que ele estava vendo, começou a sorrir para ele. E era ele, como se ele estivesse em pé em frente ao espelho. Só que, na verdade, ele não estava em pé, ele estava deitado na cama. Então não podia ser o reflexo dele. Era um mímico, um espírito se passando por ele, copiando ele. E aí ele falou que virou pro lado e voltou a dormir, porque quanto mais você reconhece, mais você dá força para um mímico. E o próximo relato, ele conta que aconteceu com o seu irmão mais novo. Ele disse que o irmão, em 2007, estava se arrumando às 5 da manhã para ir para a escola. Ele estudava pela manhã, quando estava penteando o cabelo e o reflexo dele no espelho começou a rir, sendo que ele não estava rindo, ele estava sério. Ele ficou apavorado, ficou muito assustado e saiu de casa até mais cedo. Nem era a hora que ele tinha que sair, mas ele saiu de casa correndo e quando ele chegou no meio da rua, ele sentiu um peso no ombro dele e pela visão periférica ele viu que tinha um rosto igual ao dele, idêntico, aqui do lado dele, como se estivesse no ombro dele. E ele passou o dia inteiro com essa cabeça igual a dele, com esse rosto igual a dele, e só ele via, mas ninguém via. Essa cabeça acompanhou ele o dia inteiro na escola. Toda vitrine que ele passava, todo espelho, ele via aquela cabeça, e ela ficava rindo fixamente. Era muito bizarra. Só que teve uma coisa que ele reparou: os olhos eram diferentes, mais escuros, mais sombrios que o dele, e essa cabeça ria de uma forma muito medonha, um sorriso muito fixo, e ele disse que foi a única vez que isso aconteceu. Não aconteceu mais nada com o irmão dele. Ele disse que prefere ignorar essas coisas, mas ele tem uma dúvida.
Onde esses espíritos ficam quando eles não estão nos imitando? O próximo relato é de um moço que ele conta que ele tinha voltado a morar com os pais desde que o pai dele havia tido um derrame. O pai dele estava em uma cadeira de rodas, estava fazendo fisioterapia para mais tarde recuperar os movimentos e voltar a ter uma vida normal, mas enquanto isso não acontecia, ele estava morando lá para ajudar nos cuidados com o pai dele. E certa vez ele estava assistindo TV no quarto dele, já era bem tarde, e o pai dele estava na sala assistindo televisão também. Eles eram duas corujas, eles gostavam de ver televisão até tarde, e de repente ali do quarto dele, ele viu o pai entrando no banheiro, só que o pai estava andando. Ele ficou muito assustado, né, porque assim, não era uma sentença que o pai dele ia ficar na cadeira de rodas, mas o pai dele ainda não estava andando, então ele acordou, ele deu um salto ali da cama, e foi até o banheiro ver se estava tudo bem, o que estava acontecendo. Quando ele chegou no banheiro, a luz estava acesa, só que não tinha ninguém no banheiro. Então ele achou muito estranho, mas ele apagou a luz, fechou a porta. Ele disse que o pai dele jamais deixaria porta aberta ou luz acesa. O pai dele sempre mantinha tudo fechado e apagado. E aí ele foi até a sala e o pai dele estava lá vendo televisão, e o pai dele realmente não tinha saído da cadeira de rodas. O pai dele estava vendo televisão normalmente. E aí também passou um tempo, novamente a mesma situação, ele estava vendo TV até tarde da noite, quando ele viu o pai dele claramente passando, andando, caminhando pelo corredor. Dessa vez ele percebeu até que o pai dele estava segurando uma xícara. Ele levantou, óbvio, e foi seguindo, né, o pai dele, quando de repente ele chegou na sala. O pai dele novamente estava na cadeira de rodas, só que dessa vez o pai dele estava pálido e estava com uma expressão de assustado. E o pai dele virou para ele e falou assim: "Você viu isso?" Ou seja, o pai dele também tinha se visto. Ele resolveu ir até a cozinha, acompanhando aquele mímico. Quando ele chegou na cozinha, não tinha ninguém, como já era de se esperar. Havia um mímico ali, se passando pelo pai dele. É muito bizarro, né? Esses espíritos que não têm forma e eles assumem a forma de uma pessoa. Isso é assustador. Se você já teve uma experiência dessa, manda o seu e-mail, que eu vou deixar aqui na descrição, se você tem experiências como essa ou outras experiências sobrenaturais e quiser que eu conte aqui no canal, pode mandar no e-mail que tá aqui na descrição, tá bom? Esse relato que eu vou contar agora, ele é bem peculiar. Eu não tirei ele de fórum de relatos de terror. Eu tirei ele de um fórum de tecnologia. O rapaz contou que certa vez ele estava trabalhando até tarde da noite, quando ele saiu do trabalho, tocou ali o botão do elevador para chamar o elevador. Quando o elevador abriu, ele viu ele mesmo dentro do elevador, com a cabeça virada para baixo. Ele mesmo, que na verdade era o seu mímico, estava com a cabeça virada para baixo, agora levantou a cabeça, olhou bem nos olhos dele e abriu um largo sorriso. Só que também os olhos não tinham alma, eram olhos como se fossem mortos, sabe? Eram olhos muito esquisitos. E ele ficou, assim, por um tempo hipnotizado. Ele viu ali aquele sorriso com aqueles dentes numerosos demais e, de repente, ele pensou bem e não entrou no elevador. Ele resolveu ir de escada. Só que sabe o que é mais bizarro? Quando ele chegou no estacionamento, ele viu o mímico dele saindo com o carro dele, dirigindo o carro dele. Ele estava com a chave do carro dele e o carro dele estava saindo ali sozinho. Ele depois encontrou seu carro a quilômetros de distância, sem nenhum sinal de arrombamento. O próximo relato é de uma psicoterapeuta. Ela disse que gostava de passar o verão em montanhas na Grécia, numa cidade chamada Pélio, e ela sempre ia com o namorado dela. E numa dessas viagens eles estavam brigando muito, dormiram brigados e no dia seguinte o namorado dela saiu para trabalhar. Ela estava conversando com a amiga dela no telefone, contando sobre a briga e tudo. E passado um tempo, ela viu pela janela o namorado dela voltando. Ele estava com uma camisa amarela e era uma camisa assim que chamava bastante atenção. E ele segurava nas mãos um papel alumínio, como se fosse uma comida ali enrolada no papel alumínio. E aí ela até falou assim com a amiga dela: "Eu vou desligar. Ele voltou, tá trazendo alguma coisa pra gente comer, deve ser pra fazer as pazes." E ela foi lá e olhou e não tinha ninguém. Ela achou estranho, ela ligou pra ele e ele falou que estava no trabalho. O trabalho dele ficava a 20 minutos de distância. Então quem estava se passando por ele ali? Quando deu umas 8 horas da noite, ele chegou do trabalho. E adivinhem só, ele estava com aquela mesma blusa amarela e um papel alumínio nas mãos. O próximo relato é de uma usuária também
do Reddit. Ela conta que ela estava conversando com alguns amigos num jardim da casa dela que ficava ao lado de um cemitério. E de repente, ela se despediu ali dos amigos. Antes dela entrar em casa, ela ouviu do cemitério a voz do irmão dela falando assim: me ajuda, fulana, me ajuda, eu tô aqui, eu tô enterrado, me ajuda. E assim, por instinto, ela foi naquela pressa ali, tipo, o que que tá acontecendo e tudo. Ela realmente pensou que era o irmão dela, mas de repente ela deu um estalo e aí aquela voz começou a repetir a mesma frase. Só que o som tava muito esquisito, ele tava meio metálico, meio abafado, e ela realmente achou muito estranho e resolveu ligar pro irmão dela. O irmão dela estava a quilômetros de distância, era alguém mesmo ali se passando pelo irmão dela, para atrair ela pro cemitério para sabe-se lá o quê. O próximo usuário do Reddit contou que ele estava no banheiro e já estava ali lavando a mão e saindo quando ele ouviu a mãe dele chamando por ele: filho, cheguei, me ajuda aqui com as sacolas. Ele começou a se arrepiar e de repente ele olhou pela janela. A mãe dele estava chegando de carro, tinha estacionado o carro e estava conversando com uma vizinha. Enquanto isso, ele estava ouvindo a mãe dele na cozinha chamando por ele, pedindo ajuda com as compras. Mas ele, vendo sua mãe ali do lado de fora, ele não foi. E a mãe ficou ali no looping, falando a mesma frase, repetindo a mesma frase, e ele já estava ficando muito assustado. Porém, a forma que ela começou a falar começou a mudar. Ela agora estava ficando brava. Provavelmente esse mímico estava bravo com ele porque não estava conseguindo atraí-lo até a cozinha. Então ele começou a ouvir as banquetas da cozinha começarem a se arrastar. E ele ficou ali quietinho, paradinho, até a mãe dele de verdade entrar em casa. E ele foi até lá e estava tudo em ordem, não tinha ninguém na cozinha. E ele, desde esse dia, ficou com muito medo de passar por isso de novo. O mímico muitas vezes se passa por alguém que a gente ama para tentar nos atrair. E com essa usuária aconteceu uma coisa muito bizarra. O mímico se passou pelo filhinho dela, de 3 aninhos. Ela disse que estava sentada na sala com o marido e escutou o filho dela fazendo bagunça no quarto, correndo e passando pelo corredor. O marido dela levantou e gritou: já pra cama! E a criança continuava. Ele foi até lá e quando ele chegou, o filho dele estava dormindo pesado na cama. Não era o filho dele, era alguém se passando pelo filho dele, brincando pela casa. Uma moça contou também num fórum que ela estava em casa com a irmã quando de repente o pai chegou em casa e disse: meninas, cheguei! Elas foram correndo, levantaram dali da cama onde elas estavam. Quando elas chegaram no topo da escada, elas viram o pai delas bem lá embaixo com 2 sacolas na mão. Só que antes elas acharam muito estranho porque ele estava de costas. Ele tinha acabado de chegar e estava de costas. Não fazia muito sentido. Elas acharam estranho, ficaram olhando por um tempo. Quando o pai virou e elas viram os olhos dele, elas ficaram em desespero porque eram olhos muito estranhos. Era o pai delas, tinha a voz dele, mas os olhos dele estavam muito esquisitos. Então ela, como irmã mais velha, segurou a irmã, puxou ela pro quarto e elas ligaram pro pai delas. O pai delas disse que só chegaria daqui a 1 hora. Quando elas retornaram lá na escada para ver se o pai ainda estava lá, o homem tinha desaparecido. O último relato de hoje é uma moça que conta. Ela disse que tinha um namorado e acabou engravidando e eles resolveram criar juntos o seu filho e eles eram bem jovens e ela estava cuidando do filho e o filho estava, desde que eles se mudaram para essa casa, o filho estava tendo muitos problemas, chorava muito, não conseguia dormir. As luzes também piscavam muito, tinha muitos problemas assim que hoje ela atribui ao sobrenatural. Certo dia, ela estava tentando fazer a criança dormir e, de repente, ela colocou o filho dela na cama. Depois de horas, ela havia conseguido. Então, ela foi na cozinha fazer alguma coisa para comer quando o namorado dela apareceu. No mesmo instante, a criança começou a chorar lá do quarto. E o namorado virou para ela e falou assim: deixa que eu cuido dele. Ela se arrepiou dos pés à cabeça. Ela disse que quando ela viu o rapaz, o namorado dela, ela disse que não reconheceu ele. Parecia que ele tinha olhos mortos. Os olhos estavam com a pupila muito dilatada e ele estava muito diferente do que ele costuma ser. E ela falou assim: não, deixa que eu cuido dele.
Quando ela foi até o quarto cuidar da criança, ela se deparou com o namorado dela saindo do banheiro. Na verdade, quem é que estava na cozinha com ela? Vai saber. E ela encerra o relato dela falando que todos nós precisamos de reforços de proteção espiritual. E aí, você já passou por uma situação como essa? Aqui, ao longo de todos os relatos, eu estou sempre contando relatos parecidos com espíritos mímicos. E hoje eu resolvi fazer essa coletânea, porque eu acho que é uma das coisas mais bizarras que tem no sobrenatural. E se você quer mandar o seu relato para mim, ele tá aqui na descrição. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar um comentário, um like, e eu te encontro no próximo vídeo. Até lá!